Olá, pessoal. Esse é o nosso segundo encontro sobre a plataforma Mais Brasil. Hoje, antes de começar efetivamente a trabalhar os itens que são apostos na plataforma Mais Brasil, eu gostaria de fazer um breve comentário, uma breve introdução dos instrumentos mais comuns que nós trabalhamos no dia a dia dentro do governo federal no uso da plataforma Mais Brasil. São eles o termo de colaboração e o termo de fomento e os convênios. Um detalhe muito importante a ser observado é que lembram que anteriormente a plataforma Mais Brasil era chamada de Siconv relacionado sistema de convênios e acompanhamento de convênios. E a palavra convênio, durante muitos e muitos anos, tem acompanhado os servidores federais e aqueles que trabalham com repasses de recursos e dá uma sensação de que tudo é convênio, né? De que toda transferência que o governo federal faz é convênio. Nós vamos observar que pouco dessas transferências voluntárias, na verdade, serão convênios. E nós vamos trabalhar hoje conceitos de termos de colaboração, termos de fomento, que são instrumentos semelhantes e utilizados para transferência de recursos para as organizações da sociedade civil, e os termos e os convênios em si, que são aqueles instrumentos que são celebrados pelo governo federal para repasse de recursos para o Distrito Federal, estados e municípios. Feito esse esclarecimento inicial, né, vamos começar, então, a detalhar o que vem a ser cada um desses instrumentos. Lembrando, pessoal, não somente trabalhamos com convênios, termos de colaboração ou termos de fomento. Estão na plataforma vários outros instrumentos de transferências voluntárias. Nesse ano de 2022, um instrumento que entrou para a plataforma foi o TED, o Termo de Execução Descentralizada. Então, vamos calmamente trabalhando cada um desses instrumentos, para que vocês tenham, né, a oportunidade de identificar o que vem a ser cada um deles e a importância deles no nosso dia a dia. Os termos de colaboração e os termos de fomento são aqueles instrumentos do famoso MIROSC, né, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Essa lei 13.019, de 2014, ela foi a lei que trouxe à sociedade esse marco regulatório de como o governo federal iria trabalhar os repasses de recursos para as organizações do chamado terceiro setor. Então, quando vocês ouvirem falar no MIROSC, claro, a maioria de vocês já tem esse conhecimento, mas trata-se daquele instrumento que é utilizado, né, daquela lei que dá as diretrizes para que nós possamos celebrar esses instrumentos chamados de termos de colaboração e termos de fomento. Vocês estão lembrados que toda lei ela necessita de um decreto para regulamentar essa lei. A lei ela tem um aspecto mais generalista e o decreto ele tem um aspecto mais circunscrito, mais detalhado. Em relação à Lei 13.019, a Lei do MIROSC, nós temos o Decreto 8.726, de 2016, 2 anos após a Lei 13.019, que dá um detalhamento, que dá digamos, um norte maior para esse acompanhamento dos termos de colaboração e termos de fomento. Pessoal, um detalhe extremamente importante. Existem algumas exceções, mas
quando nós fazemos repasses para organizações da sociedade civil, basicamente, qual é a diferença entre termos de colaboração e termos de fomento? Estruturalmente falando, são instrumentos idênticos. No acompanhamento na plataforma Mais Brasil, vocês, como técnicos, não vão sentir nenhuma diferença no acompanhamento na plataforma Mais Brasil. A alimentação da plataforma, o acompanhamento do que o conveniente está fazendo, e aí é engraçado, né? Nós chamamos também de conveniente. O que essa entidade do terceiro setor está fazendo, a organização da sociedade civil está fazendo, para a gente não vai ter nenhuma diferença se é um termo de colaboração ou um termo de fomento. O que a Lei 3.019 ela disciplina e o que ela faz de diferente entre o termo de colaboração e o termo de fomento? Pessoal, a diferença básica, simples, é que o termo de colaboração é aquele instrumento em que a sua iniciativa partiu do governo federal, partiu da administração pública. E o termo de fomento é aquela parceria em que há um interesse, né, primeiro, da organização da sociedade civil, e o governo federal abarca esse interesse e, a partir daí, é celebrado um instrumento. Um detalhe muito importante também que diferencia o termo de colaboração do termo de fomento é em relação ao plano de trabalho. Vejam, termo de colaboração é do interesse do governo federal celebrá-lo. Então, no termo de colaboração, praticamente o plano de trabalho é criado, é desenvolvido pelo governo federal. Ele é praticamente feito pelo governo federal e a entidade do terceiro setor, a organização da sociedade civil, ela se amolda a esse plano de trabalho. Já no termo de fomento, a obrigação da execução desse plano de trabalho, embora evidentemente tenha participação do governo federal, mas essa obrigação inicial da apresentação do plano de trabalho, do que a entidade quer fazer, é uma obrigação dessa entidade. E a partir da apresentação desse plano de trabalho, é que o governo federal ele vai fazer os ajustes necessários. Lembrando, qualquer repasse para a organização da sociedade civil só pode ser feito se existir uma similaridade entre a ação específica do Ministério ou da minha secretaria, da secretaria em que eu estou trabalhando, e aquela organização. Isto é, está previsto no estatuto daquela organização fazer aquele tipo de trabalho, fazer aquele tipo de serviço. No nosso dia a dia, ao cuidar da plataforma, ao acompanharmos os instrumentos, não existe nenhuma diferença entre o termo de colaboração e termo de fomento. Isso não interfere no nosso trabalho. Mas, nesse momento inicial da celebração do instrumento, aí vai ficar claro, né? O que é de interesse primeiro da administração ou o que é de interesse primeiro da organização da sociedade civil. Se o interesse primeiro da celebração desse instrumento for do governo federal, teremos um termo de colaboração. Se for o interesse primeiro da entidade, da organização da sociedade civil, nós teremos um termo de fomento. Claro, até aí? Tranquilo? Essa é uma diferença assim, bem resumida entre o que vem a ser termo de colaboração e termo de fomento. Correto? Agora nós vamos falar sobre convênios. Convênios, já dito há pouco,
era aquilo que nós chamávamos tudo, né? De todas as transferências de convênios. Ah, vamos celebrar um convênio. E, às vezes, até no nosso dia a dia, no nosso trabalho do dia a dia, nós acabamos chamando termo de colaboração e termo de fomento de convênio. Mas, estritamente, convênios vem a ser aquele instrumento em que o governo federal transfere recursos ou para o Distrito Federal, ou para estados, ou para municípios. Sempre, 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 sem exceções. E nós temos a Portaria Interministerial número 424 de 2016, em que ela disciplina o que vem a ser convênios, quais são as exigências, quais são os cuidados que nós temos que ter, o que é necessário, e também, no caso desta portaria, nós temos o decreto, que é, inclusive, anterior a essa portaria. Vejam, o decreto 6.170, que é de 2007, que dá diretrizes de como celebrar esses instrumentos. Lembrando, mais uma vez, se eu transfiro dinheiro para entidades públicas, vai ser via convênios. Se eu faço instrumentos de transferência, celebro instrumentos de transferência de recursos com organizações da sociedade civil, quase sempre será um termo de convênio, um termo de fomento, perdão, e ou um termo de colaboração. Tranquilo? Pessoal, uma coisa até interessante falar sobre o nome da Plataforma Mais Brasil. O nome da Plataforma Mais Brasil é recente, ele é de 2018 para cá. A lei que instituiu essa denominação Plataforma Mais Brasil. Então, é comum no nosso dia a dia, nos ministérios, as pessoas chamarem ainda essa plataforma de Siconv. Teoricamente, não há nenhum erro ainda de continuarmos chamando de Siconv, mas é interessante que a gente tenha a ideia de que o nome atual e correto é a Plataforma Mais Brasil, até para que a gente não confunda o conceito de convênio, Siconv, e achar que essa plataforma ela basicamente trabalha só com convênios. E, como já dito, existem muitos outros instrumentos que estão inseridos nessa plataforma e, de acordo com a área que vocês trabalhem nos órgãos de vocês, vocês vão ter mais ou menos afinidade com um ou com outro instrumento. No momento atual, onde eu estou trabalhando, a maioria dos instrumentos que nós celebramos são termos de colaboração ou termos de fomento. É um percentual bem maior. Agora, para outras áreas, né, de outros ministérios, de outros órgãos, os convênios são em maior número. E aí, lembrando que existem outros instrumentos, que vamos falar mais adiante, como o TED, o Termo de Execução Descentralizada, o contrato de repasse, que são aqueles contratos em que há uma figura do interveniente, normalmente a Caixa Econômica Federal, raramente o Banco do Brasil, e outros e outros e outros instrumentos que aos pouquinhos nós vamos trabalhá-los. Pessoal, retornando à Plataforma Mais Brasil. Lembrando, ao acessarmos a Plataforma Mais Brasil, e aí nós já temos uma senha, nós já fomos habilitados nessa plataforma, nós temos essa tela. Colocamos lá o nosso CPF e colocamos a nossa senha. Um pouco antes da pandemia, essa senha ela caía, precisava ser renovada de 45 em 45 dias. Desde a pandemia, há cerca de um ano e meio, alguma coisa assim, essa senha, o sistema não tem pedido para nós atualizarmos a nossa senha e colocarmos uma outra senha. Um outro detalhe importante, pessoal. Por mais, como é que eu posso dizer? Por mais legais que sejam os nossos colegas, por mais bondoso que seja o nosso chefe,
por mais amigável que seja o nosso ambiente de trabalho, e por sorte, eu tenho tudo isso no meu ambiente atual, a senha pessoal, ela é pessoal. Ela é totalmente única para você utilizar. Não fiquem repassando a senha para o colega, repassando a senha para outras pessoas. Por quê? Tudo que você registra na plataforma Mais Brasil, qualquer clique que você dá na plataforma Mais Brasil, vai ficar lá registrado com o CPF, com o seu CPF. Então, tipo, qualquer aprovação que você faz, qualquer parecer que você vai inserir, qualquer coisa, qualquer mexida na plataforma Mais Brasil, vai estar lá o seu CPF. Então, não dá para dizer depois, né? Ah, TCU, eu não estava presente na sala naquele momento, né? Eu passei a minha senha para A, para B, para C. Olha, pessoal, a gente que trabalha nesse meio, a gente ouve assim, histórias cabulosas, né? de uso indevido de senhas na plataforma Mais Brasil. Tomem cuidado com isso. Se o seu chefe, aquele superior hierárquico seu, por algum acaso do destino, ainda não tem a senha da plataforma Mais Brasil, sabe? Faça um esforcinho, né? Faça um esforço e diga, olha, chefe, o senhor precisa ter a senha de acesso, é melhor para todo mundo, tem acesso, procure saber quem é que no seu órgão faz esse cadastramento de acordo com o perfil de cada um na plataforma, e cada um deve ter a sua senha. Tá? Tome muito cuidado com isso, porque já por diversas vezes, em muitos e muitos órgãos, houve ruídos, problemas em relação ao uso indevido da senha. Feito esse esclarecimento, e aí nós já logamos lá, colocamos o CPF, colocamos a senha, e aí, recapitulando, vem essa tela inicial. Observem que aqui eu estou em execução, tá? A execução está aqui. Eu poderia abrir a primeira página e procurar identificar um cadastramento de uma entidade. Eu poderia, ao abrir a primeira página, fazer um cadastramento de um programa do meu órgão ou fazer um ajuste desse programa. E se eu estou começando a celebrar esse instrumento, provavelmente uma das primeiras abas, né, que eu vou observar é a das propostas, né? Eu vou analisar essa proposta. A entidade mandou essa proposta para mim, ok, está lá a proposta dessa entidade, seja um convênio, né, com entidade federativa, Estado, Distrito Federal ou municípios, ou seja uma organização do terceiro setor, por um termo de fomento ou um termo de colaboração. Pessoal, um detalhe também importante em relação aos termos de fomento e aos termos de colaboração. A maioria dos instrumentos entre esses dois, são termos de fomento. O termo de colaboração ele em um número menor, dependendo do órgão, 20%, 30% do total de termos, correto? E aqui nós temos outros itens, como cadastro, acompanhamentos e fiscalização. Quando o instrumento ele entra, termina o prazo de execução, tudo que você for observar, pedir, vai estar aqui em prestação de contas. Se tudo deu errado no instrumento e você não conseguiu que a entidade, a prefeitura, o Estado, ressarcisse os cofres públicos, você vai entrar numa tomada de contas especial, você pode verificar a regularidade dessa entidade. Um detalhe importante, no momento da celebração do instrumento, é um momento fundamental, crucial, para você identificar, verificar a regularidade
da entidade, a regularidade da prefeitura e a regularidade do Estado. Você vai lá, pesquisa o CNPJ e você identifica se naquele momento aquela entidade está ok, sabe? Não tem nenhuma pendência. Se você já celebrou o instrumento, seja em termos de fomento, colaboração ou convênio, e a partir daí aquela entidade se tornou inadimplente, não há problema para a execução, tá, desse instrumento. Nós vamos ver mais adiante que há possibilidades e a legislação, cada vez mais, ela tem focado que você não deve repassar recursos para entidades que tenham, tá, dentro de um escopo, que estejam devendo alguma coisa para o governo federal, ou alguma irregularidade, ou algum apontamento de um órgão de controle, mas, no geral, se aquela entidade apresentou uma determinada certidão, por exemplo, celebrou o instrumento e daqui a 2 dias essa certidão caducou, não tem mais validade, não há nenhum problema para a execução do instrumento e para os repasses a serem feitos em seguida, caso esse instrumento tenha a previsão de 2, 3, 4 parcelas, correto? Esse é um entendimento importante e que a gente tem que ficar atento. Basicamente, o que a legislação hoje em dia foca eu repassei uma primeira parcela, ok. Essa primeira parcela está atrelada ao plano de trabalho que foi aprovado. Vamos imaginar, olha, a primeira parcela era para que a entidade fizesse etapa número 1 e do plano de trabalho, correto? O que nós temos que observar? Para a liberação dessa segunda parcela, é óbvio, e a legislação tem se atualizado nesse sentido, de que nós observemos se aquilo que estava proposto no plano de trabalho para que a entidade fizesse, se efetivamente a entidade fez. Se ela não fez, se ela não cumpriu com aquilo que estava previsto, é nossa obrigação e responsabilidade não repassar mais nenhum recurso enquanto ela não cumprir aquilo que estava previsto, correto? Então, você tem um plano de trabalho como um norteador do acompanhamento do instrumento. Você, como governo federal, tem que olhar o plano de trabalho com extremo cuidado. A entidade está fazendo o que foi proposto, ela fez as licitações necessárias, que eram pré-requisitos para ela adquirir qualquer coisa. Então, é importante que vocês observem isso. E o nosso encontro aqui, eu tenho uma preocupação de repassar para vocês assim, a nossa experiência do dia a dia e as dificuldades do dia a dia. A parte teórica, tá? Nós estamos trabalhando, vamos continuar trabalhando, mas esses causos do dia a dia são importantes para exemplificar quais são os cuidados que nós devemos ter ao analisar os instrumentos dentro da plataforma Mais Brasil. Tranquilo? Nós vamos observar aqui a execução, que eu vou ter muitos subitens dentro da execução. Eu vou ter a opção de apostilamento, de classificar ingressos de recursos, a conciliação bancária, consultar convênios reservados. Pessoal, lembrando que convênios reservados não são instrumentos secretos, tá? Reservado no sentido de disponibilizado para determinada área geográfica, por exemplo, ou para determinada região metropolitana, ou até para um determinado estado específico. O lugar que nós acessamos constantemente é esse aqui, ó,
consultar convênios e pré-convênios. Sempre que nós quisermos saber como é que está o andamento do nosso instrumento, tá? Nós vamos clicar aqui, no instrumento que nós estamos acompanhando, nós vamos clicar aqui em consultar convênios e pré-convênios. Lembrando, pessoal, o sistema entende convênio como um todo, tá? Mesmo sendo termo de colaboração ou termo de fomento, mesmo não legalmente falando, não sendo um convênio, eu vou clicar aqui para que na outra janela me abra a possibilidade de eu estar observando que instrumento é esse. Então, nesse caso específico aqui, ó, consultar convênios e pré-convênios, não é somente convênios no sentido estrito. Aí engloba termo de colaboração e termo de fomento. Tranquilo? Na opção aqui, execução, nós também temos, olha, consultar domicílio bancário do credor, consultar tributos, contribuições, retenções, enviar dados orçamentários, enviar documentos do CEAF em grupos, em lotes, extrato bancário do convênio, eu consigo retirar aqui, identificar as movimentações financeiras, quem são os ordenadores de despesa de ordem bancária de transferências voluntárias, nós vamos ver mais adiante o que é a OBTV, ordem bancária de transferência voluntária, prorroga de ofício, fazer por aqui, realizar eventos, retificações, reenviar contratos, registrar notificação, relatório de execução, termos de aditivos e por aí vai. Então, nós observamos que aqui o módulo execução ele vai ser bem utilizado por nós. Tá? No nosso dia a dia, no meu dia a dia, se eu não estou trabalhando com prestação de contas, eu sempre clico aqui, eu sempre vou clicar e vou trabalhar nesse módulo. Digamos assim, é um módulo principal para a gente que acompanha instrumentos. Quando eu cliquei naquele módulo lá, ó, consultar convênios e pré-convênios, lembrando que pode ser termo de fomento, termo de colaboração, pessoal. Aqui eu vou colocar, se o instrumento ainda é uma proposta, se ele não foi celebrado, é uma proposta, eu, para identificar e ter acesso a essa proposta, eu vou clicar aqui no número da proposta. Então, ela vai ter uma proposta, no finalzinho tem o ano em que essa proposta ela foi encaminhada. Então, se estamos em 2002, nós vamos ter uma proposta 001/2022. Mas, se já o instrumento foi celebrado, o termo de fomento, o termo de colaboração ou o convênio, eu vou clicar aqui no número de convênio, tá? No número desse instrumento, para que ele me abra uma janela seguinte. Lembrando, os instrumentos, eles têm uma sequencial de 6 números. São 6 números que vão modificando ano a ano, e eles terminam depois dos 6 dígitos, barra o ano desse instrumento em que ele foi celebrado. Então, se estamos em 2022, 2023, vai estar lá 2022 e 2023. Quando vocês fazem essa consulta no computador de vocês, tá? Não há a necessidade explícita de você colocar o ano, barra ano tal. Não é necessário. Ele, com o número, ele vai puxar o instrumento. Feito isso, pessoal, vem a janela seguinte, em que aí vai aparecer, ó, nós estamos aqui, ó, consultar convênio, pré-convênio, vai aparecer o número do instrumento aqui, seja ele fomento, colaboração ou convênio. Tá, aí vai aparecer aqui. São 6 números, 6 dígitos, e barra mais o ano a que ele se refere. Então, você vai ter acesso a esse instrumento. Feito isso, você vai clicar aqui e vai abrir uma outra janela, dê um avanço aqui, vai abrir uma outra janela em que aí sim vão aparecer
vários e vários tópicos que vocês terão a necessidade de acompanhar. Quem celebra o instrumento, isso é um detalhe importante a ser dito. Normalmente, nos órgãos federais, você tem uma equipe que ela é responsável por celebrar o instrumento. Então, é aquela equipe, aquelas pessoas que trabalham analisando as propostas que a entidade manda, que as prefeituras mandam, fazendo os ajustes necessários, entrando em contato com eles, dizendo, precisa melhorar o plano de trabalho, esse plano de trabalho não está com indicadores claros, a gente precisa melhorar esses indicadores, olha, os custos envolvidos não estão coerentes, tudo que for feito no decorrer da parceria vai ter que estar incluso nesse plano de trabalho. Então, normalmente, nos órgãos federais, você tem um grupo de pessoas que trabalham nessa fase inicial de celebração. Também, em muitos órgãos federais, você vai ter um segundo grupo de pessoas que trabalham no decorrer da execução desse instrumento. Muitas vezes, as mesmas pessoas que fazem, né, que estão nesse momento inicial de celebração do instrumento, são as mesmas pessoas que fazem um acompanhamento desse instrumento. No mundo ideal, né, numa situação ideal, no Ministério, no órgão federal, com bastante pessoas, com bastante servidores, colaboradores, você consegue fazer essa divisão em equipes. Mas, na maioria dos órgãos, eu tenho observado que o mesmo grupo de pessoas, em sua maioria, que faz a celebração, eles também fazem esse acompanhamento desse instrumento. Um detalhe importante: celebrou uma pessoa, acompanhou mesma pessoa, e essa pessoa também vai fazer a análise de prestação de contas? Não. Impossível. A legislação ela veda esse conflito entre celebração, acompanhamento, momento de execução e prestação de contas. Não pode ser a mesma pessoa, pessoal. Em órgão nenhum federal pode ser dessa forma. Na maioria dos órgãos, há um grupo de pessoas que trabalham especificamente a prestação de contas. No caso de convênios, que são aqueles instrumentos celebrados com estados, Distrito Federal e municípios, você tem um gestor desses convênios que é aquela pessoa responsável por acompanhar esses convênios e também, no caso do gestor de convênios, ele é responsável pela prestação de contas desse instrumento. Mas pode ser uma pessoa daquela área que não esteja envolvida no momento de celebração do instrumento. Entendido até aí? Então, pessoal, depois de fazer isso, você tem toda essa aba, essas várias abas aqui, com dados da proposta, plano de trabalho, projeto básico, termo de referência, execução concedente, execução pelo convenente. Lembrando, pessoal, concedente somos nós, governo federal. Convenente é aquela entidade que recebeu o recurso, seja ela uma organização da sociedade civil, e não sendo um instrumento de convênio, né? Por exemplo, um termo de colaboração, um termo de fomento, ou uma prefeitura. Quando você clica, dá um clique em dados da proposta, vão aparecer os dados, os programas em que essa proposta está inserida, os participantes que encaminharam essas propostas e as declarações formais que são necessárias dentro de qualquer instrumento que é celebrado pelo governo federal. No nosso próximo encontro, nós vamos começar a trabalhar e falar especificamente dessas diversas abas. Algumas pessoas chamam também de lapelas, eu prefiro chamar de abas,
e nós vamos trabalhar cada uma delas, nós vamos abrir e identificar o que cada uma delas contém. Tranquilo? Queria deixar o meu e-mail aí, caso alguém tenha uma dúvida e queira uma explicação a mais, também pode utilizar esse e-mail. Estamos aí a postos. Espero que eu tenha colaborado com vocês e pediria a gentileza, repassem suas dúvidas, repassem os problemas específicos que, por acaso, estejam vivenciando no dia a dia, que isso aí vai nos ajudar a fazer um esclarecimento mais detalhado, um esclarecimento que esteja mais próximo aí de vocês, da realidade do dia a dia. Tranquilo? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.